Pai amado, Pai querido, nós já te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida. Nós rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado. Pai amado, Pai querido, já te glorificamos porque o Senhor é fiel e justo em todos os teus caminhos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, possa estar preparando as nossas mentes, os nossos corações, para estarmos recebendo de Ti uma boa palavra. Pai, que todo jugo venha cair por terra em nome de Jesus. Todo jugo na mente, todo jugo no subconsciente, todo jugo no coração, Pai, que venha cair por terra, aleluia, em nome de Jesus. Que todo engano do nosso coração, aleluia, venha ser lançado na cruz nesta noite, em nome de Jesus, para que nós possamos receber a boa dádiva da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra diz: e conhecedes a verdade, e a verdade vos libertará. E quantos ainda neste tempo, onde a volta do nosso Senhor Jesus está iminente, continua, aleluia, a não receber a verdade? Quantos irmãos e irmãs continuam a receber somente o alimento para esta terra, e não o alimento que edifica, e não o alimento que leva à cruz de Cristo, e não o alimento que verdadeiramente nos une a Jesus? Pai amado, Pai querido, que nesta noite o Senhor possa nos ungir, aleluia, com o Teu Santo Espírito, mais uma vez para apregoar a Tua palavra, para receber a Tua palavra, pois nós precisamos sim estar com os olhos espirituais abertos, estar com o coração aberto, estar com o entendimento aberto para recebermos a Tua palavra, Pai amado. Que o Senhor, que é fiel, justo e verdadeiro, faça com que essa palavra possa alcançar lá vidas e pessoas possam ser edificadas, pessoas possam ser tocadas e transformadas pelo Teu Santo Espírito, pois sabemos que nós não temos o poder para transformar ninguém, aleluia, mas o Santo Espírito de Deus, Ele transforma vidas, aleluia. Eu costumo dizer que quando o Espírito Santo já não está mais nos convencendo do que é certo e do que é errado, é porque a nossa comunhão com Deus está cada vez mais distante. É interessante, aleluia, que quando nós que recebemos até a bênção apostólica, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre do mal, né? Mas que tem a parte que fala da comunhão dos santos, da comunhão com o Espírito Santo, e nós não nos atentamos para as vírgulas. É como diz a palavra, aleluia, lá em Crônicas, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que a vida com Deus, a paz minha amada irmã Rosana, a paz minha apóstola Alessandra, veja que o propósito com Deus é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei, e depois ele sarará a terra. Veja que é um processo de restauração. Primeiro tem que vir a nossa parte. Sabe, irmãos, o que nós não estamos entendendo é o que o nosso Deus já fez. O que foi que Deus já fez? O que foi que Jesus já fez? E qual é o presente que nós recebemos? Primeiro Deus vem e entrega o Filho. Ele vem e entrega o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o Filho vem e cumpre um propósito. O propósito de morte na cruz. Aleluia. Foi um pequeno corte na testa, eu levei alguns pontos, mas Deus, Ele já deu vitória. Em nome de Jesus. E aí, olha que interessante. Deus entrega seu Filho. O seu Filho cumpre o propósito. E qual é o propósito que o Filho cumpre? O Filho vai e se entrega na cruz. Não foi fácil, irmão, para Jesus. Não foi fácil para Jesus. Não pense que foi fácil. Jesus orou a Deus e disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Para Jesus, ele
se introduzir no processo do pecado seria doloroso. Não se esqueça que o Verbo estava com Deus, o Verbo estava diante de Deus e vivendo com Deus e na sua santidade. E agora ele está ali se colocando, aleluia, para levar os nossos pecados. Alguém que não tem pecado, agora está levando o meu e o seu pecado. Pare para pensar nisso. Vamos pensar nisso essa noite. Vamos começar a amadurecer a nossa fé em Cristo Jesus. E vamos começar a olhar o que é que Cristo fez. O que Cristo fez? Foi um ato simbólico? O que Cristo fez foi uma ação simplória? Foi algo que devemos deixar de lado? Ou será que na nossa caminhada cristã não é algo que devemos estar avaliando todos os dias? Amado, Cristo abriu mão inicialmente daquele corpo, do corpo que já estava lá no céu. E ele vinha aqui se vestir de um novo corpo, um corpo humano, e um corpo que ele vai levar para o resto da eternidade. Você sabia disso? Porque quando Jesus ele ressuscita, ele encontra os apóstolos já com o corpo glorificado. O Tomé que só, aleluia, o Tomé que só crê vendo, ele pede para tocar nas mãos de Jesus. Ele diz: eu só creio se eu ver a mão dele furada. Aleluia! E ali Jesus já está com o corpo glorificado. O que muitos irmãos não sabem. É por isso que quando os apóstolos estão pescando, que ele está na beira da praia, eles não os conhecem, porque ali ele já está refletindo luz. É por isso que quando ele vai visitar os apóstolos, ele passa entre as paredes, ele já não está com o mesmo corpo. Aleluia! Mas tem um detalhe: as marcas da cruz ainda estão nele. Você já parou para pensar nisso? Quais são as suas marcas da cruz? Quais são as suas marcas do Evangelho? Sabe, tem gente que nem mal começou uma batalha pela sua família, pelo seu relacionamento, pelos seus amigos, e já está dizendo: Jesus, já tá, isso daqui já está me sufocando. Jesus, não dá mais para mim. Amado, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Mas está dizendo: ame ao próximo. Você não sabe quem é o próximo. O seu próximo pode ser uma pessoa na rua. O seu próximo pode ser uma prostituta, pode ser um mendigo. Assim como Jesus foi aos necessitados, a gente está escolhendo quem é o nosso próximo. Nós estamos escolhendo quem é o próximo que vamos ofertar, aleluia, aleluia, que vamos ofertar a salvação como se a salvação fosse nossa. Tem muitas pessoas escolhendo a quem ofertar a salvação, aleluia, e não perguntando ao Espírito Santo: Senhor, é esta vida que o Senhor quer? Você tem algo para fazer nesta vida? Nós temos que perguntar a Deus o que Ele tem para aquelas vidas, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos começar a olhar o detalhe da cruz, e nós não estamos verdadeiramente olhando para a cruz. Nós estamos tão enraizados nessa vida que não estamos olhando mais para o sacrifício de Jesus. É como esse versículo tão interessante que traz processos, né? Aleluia. A gente pensa que todo o processo, aleluia, de salvação, ele só está só na parte de Cristo. Cristo já fez a parte dele. Olha que interessante, a parte da salvação, Cristo já fez a parte dele. Agora Ele está esperando a nossa parte. O processo de salvação, ele já foi dado, mediante a fé. Eu e você não pagamos nada, aleluia, para sermos salvos. Aleluia, mas agora tem uma vida com Deus. E como deve ser essa vida? Como deve ser essa vida com Deus? Como é que devemos viver a nossa vida com Deus? Porque se nós analisarmos novamente o versículo de 2 Crônicas vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu vou ouvir do céu. Veja que tem um processo.
E agora nós olhamos para Cristo agora. E vamos ver o processo também da cruz. Olhando para a cruz agora, veja o processo da minha vida e da sua vida com Deus. Jesus vem, Deus deu Jesus. Olha que interessante. Deus entrega Jesus por amor de nós. Jesus vai e cumpre o propósito. Amado, Deus me deu uma revelação maravilhosa e eu vou compartilhar com vocês essa noite. O que a lei não pôde fazer. O que é que a lei não pôde fazer? A lei não pôde segurar ninguém contra o pecado, porque o povo quebrava a lei e o povo pecava. Aí Jesus vem e cumpre a lei. E o que é cumprir a lei? Será que a gente já parou para analisar se a lei fala do pecado e do pecado da morte? Porque é assim que a lei é tratada, porque todas as vezes que quebrava-se, aleluia, a lei já tinha homens preparados e mulheres até para apedrejar. Aquela pessoa que pecava era apedrejada. Aí Cristo vem e cumpre toda a lei do pecado, levando sobre si todo o pecado, para que agora você olhe para Ele. Aleluia! E mediante ao perdão de pecados e pelo batismo do Espírito, você agora tem uma nova caminhada. Veja que é um processo. Primeiro você diz: Senhor, Tu és o Salvador da minha vida. E aí o outro processo é receber o Espírito. E agora que eu confessei Ele como Senhor e Salvador e recebo o Espírito Santo, como é que eu devo viver? Como é minha caminhada agora, sendo um cristinho na terra? Sendo um Cristo na terra, porque nós somos chamados para ser Cristos, nós somos chamados para ser Cristo, aleluia, nós somos chamados para ser Cristo. E aí quando Ele cumpre e a lei toda e leva o pecado sobre si, agora você tem uma nova vida, pela graça. Você não vive mais os ritos religiosos judaicos, de leis judaicas, porque até o sábado Ele quebrou, aleluia. Até o sábado Ele curou no sábado, porque eles faziam do sábado de religião. Eles faziam do sábado uma forma religiosa para pegar alguém pecando. Aí Jesus vem, quebra o protocolo do sábado e diz: não é necessário se fazer o bem até no sábado, porque se o sábado leva o pecado, Ele está dizendo: eu estou levando também o sábado comigo, aleluia. Ele disse: se o sábado leva a pecar, eu estou levando também esse comigo, porque se é uma lei cerimonial, Ele também está cumprindo, aleluia. Nós precisamos cada dia mais, aleluia, ler a palavra, mergulhar na palavra e buscar o verdadeiro sentido da graça nas nossas vidas, aleluia. Não é somente receber, é viver o processo, aleluia. Você se converteu, você disse que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você entregou a sua vida a Ele. Agora tem um detalhe: dá para viver com o Espírito Santo te guiando, dá para viver pelo Espírito, porque é para isso que somos chamados, aleluia, na graça, aleluia. A um nível maior de aliança. Na velha aliança se cumpria as leis mosaicas. Na nova aliança você tem o Espírito Santo que lhe batizou com fogo, aleluia, esse que está queimando aqui dentro e mandando eu dizer: caminha comigo, aleluia, tem comunhão comigo, acorda comigo, almoça comigo, aleluia, merenda comigo e dorme comigo, aleluia, aleluia. Nós estamos perdendo o fio do que é ser cristão, porque Jesus cumpre um grande propósito, porque o propósito da cruz é dar vida a quem estava morto. Amado, o propósito da cruz é dar vida a quem está morto. Você já parou para analisar isso? Que o propósito da cruz é dar vida a quem estava morto? Porque nós estávamos mortos espiritualmente, não havia vida espiritual, aleluia. Repare que Davi está guerreando na força do braço. Aí você vem agora para Efésios e Paulo diz: aleluia, glória a Deus, a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, aleluia, porque agora foi revelado o verdadeiro inimigo e tem irmão brigando contra irmão, pastores colocando irmãos na igreja contra o outro, apóstolos, bispos, pessoas que estão verdadeiramente na carne, criando contenda, divisão no meio do povo. O povo que vai morar no mesmo céu hoje segrega, divide, um ala
norte, um ala sul, eu sou de fulano, eu sou de cicrano. Enquanto os apóstolos diziam, olha, não diga que você é de Apolo, não diga que você é de Paulo, homens conceituados, apóstolos conceituados, mas não estavam preocupados, aleluia, com seus próprios nomes. Eles queriam que todos fossem de Cristo, e vocês são de Jesus. Vocês não são do apóstolo Silas, vocês são de Cristo. Vocês não são de pastores, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não estou pregando rebeldia, eu estou pregando entendimento, aleluia. Nós precisamos ter discernimento, porque a nossa cobertura é Jesus, a nossa cobertura é Deus Pai, porque Ele é o cabeça da igreja. Se você não estiver debaixo de Jesus, aí que você está sobrando, aleluia. Nós precisamos elevar o nosso nível de entendimento. Nós caminhamos a nossa fé cristã sem verdadeiro discernimento. Nós vemos Elias debaixo da cobertura de Deus. Nós vemos Jeremias debaixo da cobertura de Deus. Ah, irmão, então não tem autoridade? Tem, eu sou uma autoridade constituída por Deus, aleluia. Devemos ter respeito um pelo outro, sim, mas a sua vida está confiada a Jesus. Nós vamos orar junto, nós vamos crescer junto na graça e no conhecimento, nós vamos evoluir na fé cristã, mas a sua vida não me pertence. Teve um que pagou o preço na cruz pela sua vida, e o nome dele é Jesus. E para que você, aleluia, como diz o livro de Romanos, no seu versículo 1, que diz assim: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha como trata a lei do pecado e da morte. Veja que toda as 613 era voltada para o homem no pecar. A lei fala do pecado, a lei fala de limite. Deus estava colocando um limite, porque ele já tinha passado pelo dilúvio com Noé, onde o homem estava pecando deliberadamente. Ali era a época da consciência. Deus deixou que o homem tivesse consciência dos seus pecados, mas não adiantou. O homem não teve consciência. E aí passa uma nova era, a era da lei, aleluia. Sai da consciência e vem para a época da lei, dos 10 mandamentos, e o homem não conseguiu cumprir, aleluia. E agora estamos debaixo de uma nova aliança. A nova aliança na graça. E as pessoas continuam, aleluia, a pecar deliberadamente. E a Bíblia diz: uma vez que vocês experimentaram da boa dádiva da graça, aleluia, e vocês estão pisando no sangue do Filho de Deus. Não sou eu que digo, irmãos, é o livro de Hebreus, no seu capítulo 10. A Bíblia vai dizer que quando começamos a pecar deliberadamente, estamos desfazendo do sangue de Jesus. E isso por quê? Porque estamos desfazendo do Espírito Santo. Paramos a comunhão com o Espírito. O Espírito não está convencendo mais a igreja. O Espírito não está mais convencendo as igrejas, que somos nós, templo do Espírito Santo. As pessoas estão ouvindo a sã doutrina e verdadeiramente, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, estão tendo coceiras nos ouvidos, porque quando ouve a verdade que liberta e que cura, não querem sair dos seus maus costumes, não querem sair da sua vida de pecadinho, porque é mais fácil eu levar a minha vida do jeito que está, do que eu me arrepender. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, que é um caminho, aleluia. É por isso que a Bíblia fala que é de glória em glória. É vencendo todos os dias, amado irmão. Isso não significa que eu e você não vai falhar. Aleluia, vai acontecer de falharmos todos os dias. No pensamento, podemos pensar mal de alguém sem querer, e quando vê, já pensou. A Bíblia diz: se pensar, pecou. A nova aliança é mais dura, no sentido de você ter o Espírito Santo e não andar mais com a mesma dureza no coração que andava antes. Amado, eu estava assistindo uma ministração hoje, é interessante. Como é que Deus está falando com alguém sobre perdoar, e aquela pessoa está ouvindo que quem vai querer que você perdoe? O inimigo da sua alma vai querer que você perdoe alguém? É isso que eu estou falando sobre convencimento pelo Espírito. O Espírito Santo, ele convence. Quando alguém te pisa, ele diz: você que conhece a mim tem que perdoar. Aleluia. Quando você conhece a Deus e o Espírito está em você, alguém te pisa, ele diz: você tem que perdoar.
E se você já não está mais ouvindo essa voz dizendo que você tem que perdoar, algo está errado. O nosso caminho é de rendição. Aleluia. O nosso caminho é de rendição. É por isso que estão trocando os versículos bíblicos. É por isso que diz, aleluia, aquele que se humilhar vai ser exaltado. Aí tem um monte de gente se humilhando, passando humilhação, esperando exaltação. E a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala, aquele que se humilhar a Deus no tempo devido será exaltado por Deus. Amado, eu estou até encurtando para trazer o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido do versículo é aquele que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, no tempo devido ele exaltará. A Bíblia está falando um sentido aí. Tem pessoas que querem viver debaixo de humilhação, e aí ficam cantando, os humilhados serão exaltados. Sabe por quê? Porque se tivesse ouvindo a voz de Deus verdadeiramente, já saberia que não era para estar mais naquele lugar. Já saberia que não era mais para estar naquela relação. Porque tem gente vivendo relacionamento, aleluia, de humilhação. Mas Deus fala o tempo todo, somos nós. Nós queremos nos humilhar nas amizades. Nós queremos nos humilhar, aleluia, na vida sentimental e conjugal. Sendo que muitas das vezes tem gente vivendo coisas que Deus nem deu. É isso que nós precisamos, irmãos. Verdadeiramente estar debaixo da poderosa mão de Deus. E se humilhar diante da poderosa mão de Deus fala de arrependimento. As pessoas continuam a confundir arrependimento com remorso. O remorso foi o que Judas acabou vivendo na vida dele. Judas ficou em um processo de remorso. E o remorso levou a ele a tirar a própria vida. O Judas foi lá se enforcar. Mas nós não, nós somos remidos no sangue de Jesus. Quem muito é perdoado, muito tem que perdoar também. Na sua caminhada vai vir pessoas difíceis. É por isso que quando Pedro pergunta quantas vezes ele tem que perdoar, Jesus surpreende ele 70 vezes 7. Amado, é quase impossível alguém estar ao seu lado e você perdoar essa pessoa 490 vezes. Porque se essa pessoa pisa no seu pé, você quer logo sair. Então não vai chegar muitas das vezes nem no dia 3 vezes. Porque quando alguém nos pirraça, a gente não quer nem estar de perto. Quem dirá as 490 vezes? Olha o nosso aleluia. O nosso sentido de perdão é tão mesquinho. O nosso olhar para o perdão é tão mesquinho. Eu pergunto a vocês essa noite, amadas irmãs, amados irmãos, se fosse você no lugar de Jesus para perdoar, você sabendo quem você é, você perdoaria? Lembre um pouco da sua caminhada. Lembre um pouco da sua jornada antes de Jesus te trazer para Ele, antes de Jesus fazer morada em você. Lembre quem você era. E agora veja o quanto Ele perdoou você. Vai ficar mais fácil. A partir de hoje, nós caminhamos perdoando. Esse é o caminho do cristão. O caminho do cristão é perdoar. O caminho do cristão é se arrepender. O caminho do cristão é reconhecer Deus como o seu Senhor. É dar glória a Deus em todas as coisas. É glorificar a Deus no café. É glorificar a Deus no almoço. É glorificar a Deus na janta. É essa comunhão que estamos esquecendo. E estamos pensando que vamos encontrar essa comunhão quando a gente for, aleluia, lá no templo. Ou na denominação que a gente congrega. E Deus está falando, não. Quando você toma café, você está tomando na sua casa. Quando você almoça na sua casa. Ou você vai levar o almoço para a igreja para chegar lá e você glorificar o meu nome. Quantas vezes nós nos reunimos, aleluia, com a nossa família, com o filho, com o sobrinho, e esquecemos de glorificar Deus pelo pão. Já vamos metendo a mão, tomando café, no almoço a mesma coisa. E as pessoas estão esquecendo que o primeiro altar é levantado na sua casa.
Quando você acorda, ali já foi levantado um altar. Ali já foi levantado um altar de adoração a Deus. A Bíblia vai dizer: entregue seus corpos como sacrifícios vivos a Deus. E o que é entregar os corpos como sacrifício? Tá em verdadeiramente adoração o tempo todo, irmão. É glória a Deus. O mundo não vai entender você, não. As pessoas que querem pegar a glória de Deus para si próprio não vão entender. Infelizmente, é uma verdade bíblica. Se você que entendeu que a glória é de Deus na sua vida, em todas as coisas, tudo que chegar até a sua vida, você vai dar glória. Você vai glorificar Ele em todo o seu caminho, em toda a sua jornada. Em um presente que você receber, você vai glória a Deus. No seu trabalho, você vai dar glória a Deus. Você vai consagrar todos os seus planos ao Senhor. A Bíblia fala: consagre todos os seus planos ao Senhor, para que tudo seja bem sucedido. Será que consagramos? Será que quando entramos na empresa, chegamos no nosso trabalho, ou acordamos, já apresentamos o nosso trabalho ao Senhor, apresentamos tudo que temos a Deus, ou será que fazemos para o nosso próprio benefício? Veja como a comunhão com Deus, ela é complexa. Mas como é que isso começa a ficar mais descomplexo? Como é que isso começa a ficar mais entrar no meu entendimento? Quando eu começo a viver. As coisas começam a ficar, aleluia, menos complicadas na nossa mente sobre uma relação verdadeira com Deus, quando a gente começa verdadeiramente a ter um relacionamento. A gente começa um relacionamento de amizade. Repare que, olha, o ser humano, ele é interessante. Ele conhece pessoas novas nas suas vidas. E aí, rapidamente, um exemplo, mulher que conhece outra mulher, rapidamente vira amiga, né? Miga! Oi, amiga, tal. Aí faz aquela amizade, aquela coisa rápida. Aí, bom dia, vamos sair, vamos marcar aquela coisa toda. Rapidamente cria aquela aproximação. Aí nós sabemos que Deus está dentro. E Ele quer ter essa mesma relação, essa relação dinâmica de conversação, em oração. Quando você estiver lavando sua roupa, quando você estiver lavando um prato, Ele também quer conversar com você. Deus é vivo, irmão. O Espírito Santo é real, Ele fala. Mas será que nós verdadeiramente começamos esse diálogo? Agora não é o diálogo onde eu falo, e depois eu faço isso. O que muitas pessoas até fazem. Elas até conversam com Deus, mas na hora de Deus falar, faz isso. Porque não é importante ouvir a voz dEle. Não é importante eu falar o que Ele quer me dizer. Não é importante as direções vindas dEle. Amado, nós precisamos verdadeiramente agora percorrer o caminho. E que caminho é esse, irmão? O caminho é onde você entregou. Deus fez a parte dele, vamos lá. Deus, Pai, pegou o Filho, entregou por amor de nós. O Filho vai, vive o propósito, cumpre toda a lei, paga aquilo na cruz. Aí o Filho vem, ainda nos dá o primeiro presente. Aleluia. Além de abrir a porta do céu, Ele diz: vocês vão vencer, porque eu venci e vocês vão vencer. Como, Senhor, nós vamos vencer? Ele disse: eu estou derramando do meu Espírito. É por isso que lá em João 15, os apóstolos ficam atônitos. Como é que Ele diz que vai subir e vem? Como é que Ele diz que vai e volta? Ele está dizendo: eu subo, fico à direita do Pai e boto o meu Espírito em vocês. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É o Espírito Santo vivo em nós. E se Ele está vivo, Ele fala. Aí Jesus diz: eu estou com o Pai e estou convosco. Aleluia. E nós não entendemos, amado. Deixa eu contar uma pérola a vocês aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo pré-escuta o mais íntimo de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? O Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, Ele está tão intrínseco com Deus, Ele faz tanta parte de Deus, Ele é um pedaço da glória em nós, que Ele traz os pensamentos de Deus até você. Aleluia! Você sabia disso?
Ele traz o pensamento de Deus até você. É por isso que quando recebemos uma revelação sobre a vida de alguém ou sobre algo, é Deus trazendo aquele pensamento dele, chegando até o Espírito Santo, que chega até o nosso espírito, que é a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus. E nós abrimos mão disso. Olha como nós somos. O Espírito de Deus que está em nós, ou seja, o Espírito Santo que está em nós, para ficar mais fácil de entender, prescuta Deus, ou seja, está lá no íntimo de Deus, traz até nós revelações, traz até nós informações do dia a dia, traz até nós conhecimento, sabedoria, poder, para vivermos essa vida. E o que é que fazemos? Desprezamos. Esse é o tempo onde a igreja quer ser avivada, mas ser avivada no pula-pula e no oba-oba. Sem, aleluia, o Espírito Santo não tem avivamento. Sem Espírito Santo não tem avivamento da igreja. Sem o Espírito governar, sem o Espírito liderar, sem ele fazer a vontade de Deus, não tem avivamento. É somente pessoas emocionadas, falando, aleluia, de si mesmo para si mesmo, e não levantando verdadeira adoração. Porque a Bíblia vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E se o Espírito não governa, se o Espírito não manda, se ele não lidera, e se não é ele que eleva o culto a Deus, nem tem culto. Isso. Se não é ele que levar, aleluia, a gente a cultuar, nem tem culto. Amado, se você vacilar, você passa o dia todo na televisão, aí vem o Espírito e fala, não tá bom não, aleluia, o Espírito de Deus vai até você e diz, está bom de assistir televisão, já chega disso aí, já chega de filme por hoje, vai ler uma Bíblia. O Espírito Santo fica o tempo todo te impelindo a estar na comunhão com Deus, porque ele sabe que um peixe fora do mar morre, e um crente fora de Deus, ele vai morrer, e morrendo espiritualmente, nós voltamos, aleluia, à velha prática de Adão, a velha prática pecaminosa. Mas tem um detalhe, hoje nós não estamos mais na lei, estamos na graça, e uma vez que desprezamos o Espírito para voltar a viver na lei, aleluia, nós estamos pisando no Filho de Deus. Oh glória, aleluia. Nós precisamos entender isso, que uma vez que saímos da presença, voltamos a viver como, aleluia, como Adão, distante de Deus. E quando estamos distante de Deus, nós vamos querer recorrer à lei, porque hoje temos a Bíblia, como eles não tinham a Bíblia lá no tempo de Adão, e hoje nós temos. Aí vamos dizer, vamos cumprir os mandamentos, porque assim seremos salvos. Mas a salvação não vem mediante aguardar os mandamentos, ela vem pela fé no Filho de Deus, aleluia. É dom de Deus, é graça, estamos no tempo da graça, estamos em um tempo diferente, não estamos mais cumprindo as leis mosaicas, não podemos confundir o evangelho de Jesus com os mandamentos da lei. Ele diz, eu não vim desfazer, eu vim cumprir. Então quando ele cumpre, aleluia, os mandamentos e as leis vão para dentro de você, aleluia, você agora não vive regras, porque o Deus Todo-Poderoso, que é santo, está dentro de você, habitando em você com toda a plenitude, e ele lhe leva para um caminho de glória. Que glória é essa, meu irmão, que eu não estou entendendo? A glória de morar com ele, a glória de viver se desviando do pecado, a glória de estar se santificando todo dia. Essa é a glória que está dentro de você. Não despreze o Espírito Santo que lhe leva para um caminho de glória. Essa é a verdadeira glória na terra, é você ter o Espírito de Deus e dar brados de aleluia. Não despreza, aleluia. Uma vez que desprezamos o Santo Espírito, nós vamos viver com a natureza caída. Nós vamos viver, aleluia, glória a Deus, nós vamos viver como aleluia, como nos tempos antigos. É por isso que o pecado já não dói mais. É por isso que o pecado já não dói mais, aleluia. As pessoas nem sentem mais. Boa noite, meu amado pastor. Louvado seja Deus pela sua vida. É por isso que o pecado já não dói mais, porque o Espírito não está convencendo mais as pessoas. O Espírito Santo não está mais convencendo o homem, aleluia, do pecado, porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E quando ele não convence mais, aleluia, não sou eu que vou convencer.
Eu não vou bater na sua porta e dizer: olha, você está pecando contra Deus. Olha, o que você está fazendo está errado. Muitas das vezes, amado irmão, eu entrava em indisposição com alguns irmãos, quando Deus me mostrava algo, e eu queria ver aquela pessoa tão bem com Deus. Eu falava: Senhor. Aí Deus ficava calado, porque Ele já tinha falo. E eu pensava que se eu fosse até aquela pessoa para tentar convencer ela de alguma forma, eu ia estar ajudando. Engano meu. Eu não convenço ninguém, irmão. Eu não convenço ninguém. A sua vida é com Jesus. Eu não estou aqui para convencer ninguém do pecado. Eu não estou aqui para convencer ninguém para andar na graça. Eu não estou aqui para convencer ninguém a viver o evangelho. Eu não estou aqui para convencer ninguém a viver uma vida cristã. Eu estou aqui para falar somente da verdade. E conheceres a verdade vos libertará. Eu estou aqui fazendo o meu papel de evangelista, evangelizando, elevando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elevando a glória de Deus através do Espírito Santo que está na minha vida e pregando as boas novas. E as boas novas que eu tenho para você é essa: aleluia, é uma vida de arrependimento diário. Oh glória! É uma vida entregue na mão de Deus. É uma vida guiada pelo Espírito. Sem isso, irmão, nós não vamos ver a Deus. Sem sensibilidade espiritual, nós não vamos ver a Deus. E muitas pessoas não estão entendendo isso, que se nós não tivermos, aleluia, verdadeiramente em um caminho, aleluia, de arrependimento, no verdadeiro caminho que nos leva até Cristo Jesus, nós vamos estar vivendo a nossa verdade, aleluia. E a palavra de Deus diz, aleluia, no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Olha que pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aleluia! Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado, algo que o Espírito Santo ministra no meu coração nesta noite é que nem principado, nem potestade, Satanás e os seus demônios, eles não vão poder te separar, aleluia, do amor de Deus. Mas tem alguém que pode sim buscar se separar desse amor, aleluia. Você sabe quem é? A Bíblia está sendo profunda em dizer: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus está dizendo: tem um amor que é incondicional e ninguém vai separar você desse amor, a não ser você mesmo. Isso, Suriashi. Sabe, não tem ninguém que pode te separar do amor de Deus, porque todos estão sendo alcançados pelo amor de Deus. E que amor é esse, irmão? Porque Jesus, quando se entregou por amor de nós, Ele se entregou por amor de nós, aleluia. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que interessante, Ele amou, então Ele já entregou todo o amor a mim, a você, para, aleluia, recebermos de graça. Mas a única pessoa que pode fazer essa separação é eu e você. Quando não aceitamos esse amor, nós entramos em separação. É nós que dizemos ao Senhor que não queremos esse amor.
Mas o amor dele percorre atrás de nós. Ele está dizendo, eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Mas nós temos a opção de dizer, mas eu não te amo, aleluia. Nós temos a opção de dizer, eu não te amo. Você sabia disso, irmão? Que você tem essa opção de dizer a ele que você não ama ele? E aí você vai dizer assim, como assim, irmão? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus é obediência. Será que estamos obedecendo ao Senhor? Essa é a nossa primeira prova de amor. Podemos dizer que amamos a Deus, mas quando vem a questão da obediência, nós provamos rapidamente se amamos a Deus. Quando o Espírito Santo, ele prescuta a vontade de Deus e traz até nós, aleluia. Olha que interessante, o Espírito prescuta a vontade de Deus e traz até nós. E ele diz, não faça isso. Não faça isso. E o que é que fazemos? E o que é que fazemos? E o que é que fazemos, amados irmãos? O que é que fazemos? Quando o Espírito Santo, ele traz a vontade de Deus até nós, será que nós estamos ouvindo? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? É uma boa pergunta essa noite. Qual foi a última vez que você ouviu Deus dizer algo a respeito de uma direção para você fazer algo? Essa noite eu pergunto a vocês aqui que estão comigo, qual foi a última vez que você ouviu Deus falar contigo para fazer algo? Qual foi a última vez que você sentiu no íntimo do seu coração Deus falando com você algo, mandando você fazer algo? E quando você ouviu, você obedeceu? Ou você será que disse assim, será que é Deus mesmo falando? A gente vê rapidamente a nossa resposta de amor, porque rapidamente nós damos resposta ao Senhor sobre obedecer. Obedecer é amar. Amar a Deus é obedecer. Nós rapidamente queremos amar somente ao próximo. Nós queremos rapidamente exercer o nosso amor ao próximo. Mas o nosso amor ao próximo não pode ser, aleluia, um simples sentimento do que eu quero fazer. É por isso que tem muitas pessoas pensando que estão amando. É por isso que estamos no tempo de Noé, onde as pessoas pensam que amam e se entregam em casamento de forma deliberadamente, porque elas entendem que ali é amor. Ali é amor, então elas vão fazer isso com um, com o outro, e aí passam por 5, 6 relacionamentos, 7, 10, até encontrar o amor, porque não, aquele era o amor. Eu posso falar isso, irmão, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi os amores, né? Que a gente acha que é o amor. Porque a gente confunde paixão com amor. Porque Deus é amor. E nos tornamos meramente apaixonados. E a paixão é um sentimento perverso. A paixão traz consigo a idolatria. E muitos estão no caminho da paixão. Estão vivendo apaixonados. Estão vivendo debaixo da idolatria. É por isso que muitos casais vivem assim. Se você se separar de mim, eu morro. Aí já entrou, além da paixão, que é um sentimento perverso, a obsessão. Aonde você se separar de mim, acabou a minha vida. Olha, e o amor de Deus? Cadê o cumprimento da palavra do amor de Deus? Está vendo que rapidamente criamos uma separação? Porque quando dizemos que se aquela pessoa se separar eu vou morrer, eu estou condicionando a minha vida àquela pessoa. Eu estou entregando a minha vida àquela pessoa. Enquanto teve um que está dizendo, ninguém vai te separar do meu amor. Mesmo que você seja perverso, eu te alcanço com o meu amor. Basta você se arrepender e me querer. Aí nós rapidamente excluímos esse amor para viver o nosso amor. E o nosso amor, aleluia, é o amor que nós entendemos que é, mas não é. Porque mais enganoso é o coração do que qualquer outra coisa. Assim diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, no seu capítulo 17, versículo 9 e 10, que fala que o coração é enganoso e perverso. Quem irá, aleluia, quem irá sondar os corações humanos? Somente Deus. Somente Deus. É por isso, irmão, que nesta noite
Eu trazendo essa palavra de quem nos separará do amor de Deus? Nem principado, nem potestade, nem a morte. Por que nem a morte? Porque na morte você vai para a glória. Então aquele cristão que está em Cristo, no amor de Jesus, esse cristão está indo para a glória. Então ele morreu, passou dessa vida para outra. O cristão que está em Cristo, ele morre para a eternidade. Então a morte não te separa de Deus. A tribulação não te separa de Deus. Nada dessas situações de vidas cotidianas vai te separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele está ali disponível para você. Aleluia! O amor de Deus, ele se encontra disponível para mim e para você. Mas nós temos uma escolha: aceitá-lo ou rejeitá-lo. Nós temos uma escolha: aceitar esse amor que vai nos fazer vencer tribulações, porque nós vencemos todas essas provações e privações, porque o amor de Deus está conosco, porque Jesus está conosco, porque Ele é a representação do amor. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que você nessa noite está ampliando a sua visão de amor. Nesta noite eu vim falar de amor, e Deus é amor. As pessoas gostam tanto de falar do amor de Deus, e a pergunta é: será que estamos amando a Deus? Amando a Deus acima de todas as coisas, porque amar a Deus é obedecer. Amar a Deus não é eu chorar. Amar a Deus é dizer que não vou fazer e faço. Amar a Deus é obedecer. É Ele dizer não e aleluia, eu entender que é não e seguir no não. Amar a Deus é muito mais profundo do que a gente pensa. É verdade, amada apóstola. É esse amor que nos constrange todos os dias. É esse amor que nos leva a um caminho de arrependimento. Olha aí, interessante. O amor nos levando ao processo de conversão. É o amor que te arrepende. Quando você, aleluia, está naquele dia irada, e aí vem o amor, toma seu coração e te constrange. E te leva a perdoar. Aleluia, porque Ele é amor. E esse é o verdadeiro ensino do amor. É o perdão, é a vida em comunhão. Aleluia. Esse é o verdadeiro caminho do amor. Nós temos escolhas, irmãos. E Deus, Ele deu liberdade. Aleluia. Deus é justiça. E na justiça de Deus, Ele nos deu a liberdade. E que liberdade é essa? Você tem a liberdade de amá-lo ou não. Aleluia. Você tem a liberdade de dizer sim para Ele ou não. Você tem a liberdade de querer caminhar nos caminhos dele ou não. Você tem a liberdade. Agora, lembre-se, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia não está falando somente no sentido literal da morte física. O pecado do salário é a morte física e espiritual. E aí vamos olhar agora para o sacrifício de Jesus. Nós vemos um sacrifício grande para restabelecer uma conexão do homem para com Deus. Que conexão é essa? Uma conexão espiritual. Para que eu e você não ande mortos espiritualmente. E tem muitos irmãos mortos espiritualmente, aleluia. Que o Espírito Santo não fala mais. Que o Espírito Santo não guia mais. Que o Espírito Santo não fala mais nada. Aleluia, é somente o coração guiando e está ali sempre pensando que é o Espírito Santo. Aleluia. E quando você vê que o Espírito Santo não está mais convencendo, se a Bíblia não te convence mais do que é errado, se a palavra de Deus não te constrange do que você está fazendo, então eu não vou fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Somente Jesus, somente o Espírito Santo, somente Deus é capaz de nos conduzir para uma vida de arrependimento, para uma vida, aleluia, de restauração. Porque todos aqueles, lembra? Aqueles que se humilhar e orar, Ele vai ouvir, aleluia. E no final Ele diz: eu sararei a sua terra. Então quer viver restauração da parte de Deus? Quer ter sua família restaurada? Quer ter sua vida sentimental restaurada? Sua vida financeira restaurada? Aleluia! Viva em obediência. Aprenda a amar. Dê resposta de amor. Porque a resposta de amor, aleluia, é você obedecer. Essa é a resposta de amor que você vai dar para Deus. Obedeça ao que Ele está falando. Agora, se você não está mais ouvindo o Espírito de Deus falar, está na hora de se ajoelhar. Está na hora de voltar
aquele princípio ao qual, segundo as Crônicas, versículo 7 vai dizer, onde aquele que se humilhar e orar e se arrepender, aquele que quer viver o processo de conversão é esse. Você vem até Jesus, você diz a Ele sim. Senhor, eu quero o Senhor governando a minha vida. Não é somente aceitá-lo, você não aceita. Ele diz, foi eu que vos escolhi, não foram vós que vos escolheram. Ou seja, ele está dizendo, não foi vocês que se escolheram não, eu escolhi a vós. E por escolher a vós, nós só dizemos a Ele, sim, governa a minha vida. O Senhor é meu Senhor e Salvador. Você está pronto para dizer a Ele essa noite? Senhor, Tu és o Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, apaga meu nome do livro da condenação. Senhor Jesus, escreve ele no livro da vida. Mas antes disso tudo, Senhor Jesus, há um caminho que eu preciso percorrer. Que caminho é esse, meu amado irmão? O caminho é, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me perdoe. Senhor Jesus, me perdoa pelas minhas falhas, pelas minhas atitudes, pelos meus pecados vistos, pelos meus pecados ocultos. Senhor Jesus, aleluia. Que o Senhor possa perdoar aqueles que me afligem, aqueles que levantam falso contra a minha vida, aqueles que tentam e tramam contra mim, porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar também os nossos inimigos, aleluia. Muitas das vezes a família está afligindo, amigos estão afligindo, aleluia, relacionamento está afligindo, e essa é a hora de perdoar. Essa é a hora onde você chega no seu secreto e diz, Senhor, eu perdoo esse esposo, eu perdoo essa mulher, Senhor, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a minha filha, Senhor, eu perdoo minha tia, meu tio, eu perdoo meus primos, Senhor, eu perdoo aleluia, os meus amigos, eu perdoo aquele irmão em Cristo, aquela irmã em Cristo, Senhor Jesus, eu perdoo os meus amigos, eu perdoo os meus colegas, Senhor Jesus, eu também perdoo os meus inimigos, aleluia, e entrego eles nas tuas mãos para que o Senhor faça a sua justiça sobre a vida deles. E por último, você dizer, Senhor Jesus, além de te pedir perdão por tudo que eu tenho praticado, pelas minhas falhas e atitudes, eu também gostaria de perdoar alguém especial. Senhor Jesus, eu gostaria de me perdoar. Esse é o verdadeiro caminho, irmão. A palavra de Deus no princípio era chamada de o caminho. E o caminho é um caminho até Cristo. E que caminho é esse? É o caminho de libertação. E a fase de libertação é você começar a desamarrar o seu coração, começar a desamarrar a sua alma. E essa alma vai sendo desacorrentada quando você começa a perdoar. Repare que essa época é a época onde as pessoas mais se ofendem e que menos perdoam. E veja a quantidade de doenças como aumentou. E as maiorias das doenças, a depressão, câncer, aleluia, muitas doenças voltadas, aleluia, e que as pessoas não estão entendendo que há algo espiritual no meio dessas doenças. Jesus curou doenças aleluia, pelo Espírito. Jesus curou doenças pelo Espírito e as pessoas só estão olhando, tá com um probleminha, vou para o psicólogo, amém. Tem pessoas sim que se capacitaram, fizeram psicologia, mas não se esqueça do médico dos médicos. Jesus cura até hoje. Nós não estamos usando a nossa fé. Jesus cura, Jesus liberta. Sabe que queremos somente a restauração. Queremos a restauração financeira. Queremos que Deus coloque nos nossos celeiros. Queremos que Ele aumente, aleluia, só a nossa vida financeira. Quer que Ele faça o casamento. A gente só quer só bênçãos e vitórias. Somente nas áreas que a gente almeja. Mas a gente não deixa Ele trabalhar na nossa vida. Então depois que nós percorremos esse caminho de perdão, nós, aleluia, lançamos ali a mão das correntes de escravidão. Porque o perdão é libertador, como uma amada irmã está dizendo aqui esta noite. E após essa confissão de perdão, você diz, Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador. Assim como Felipe fez. Felipe foi até o eunuco e perguntou, você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? E o eunuco disse, eu creio. Então venha ser batizado. E hoje você é selado pelo Espírito Santo, porque Ele governa a sua mente e o seu coração. A partir do momento que você diz, Senhor, aleluia, Tu és o meu Senhor e Salvador, e você se arrependeu dos seus pecados, você conversando com Ele, pedindo a Ele e confessando diante dos anjos de Deus e de Deus, Ele ali te dá o Espírito Santo. E nesse caminho você diz, apaga meu nome que estava no livro da condenação, escreve ele no livro da vida. Olha que caminho.
Aí você diz assim, e qual é o próximo passo? Agora que tem o Espírito, agora que entregou a vida a Ele, diz a Ele, me governa. Me diz quais os passos que eu tenho que tomar. Minhas decisões agora vão ser baseadas em Ti. As minhas decisões vão ser contigo. Dá para tomar decisões com Jesus? Dá para deixar Ele ser o Senhor da sua vida? Dá para que quando você for comprar algo para sua casa, você perguntar a Ele se Ele quer que compre? Ou vai comprar somente pela cobiça dos olhos e cobiça da carne? Quantas pessoas trocam móveis de casa somente por causa da cobiça? Porque viu na casa da vizinha, porque viu na casa do vizinho, porque viu na casa do parente uma televisão maior, também quero na minha, somente pela cobiça. Às vezes não tem nem necessidade de comprar. Às vezes tem coisas em casa que nem deu defeito. A gente dá tão apegado a essa vida que troca a geladeira, e se você passar mal e precisar daquele dinheiro no hospital, como é que vai fazer? Porque Deus sabe do presente, do passado e do futuro. E muitas das vezes a gente gasta o único recurso que nós temos para nos socorrer. Porque nós, muitas das vezes, queremos tomar a autonomia da mão de Deus. Nós queremos a nossa independência. O homem hoje, ele é levado para o caminho de autodependência. Ele não quer depender de Deus. Ele quer verdadeiramente, aleluia, seguir o caminho da sua própria independência. Mas Abraão, quando foi chamado, e nós somos filhos de Abraão, Deus disse, sai da tua terra e de tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão larga todo aquele processo de riqueza, porque ele vinha de família rica. Abraão larga, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele deixa as suas riquezas para ouvir a voz de Deus e seguir. Ali se chama fé. Mas Deus não desamparou Abraão. Porque quando Abraão começou a jornada de aceitar Deus no seu coração, olha que interessante, o pai da fé aceita Deus no coração e sai para uma jornada de fé. À medida que ele caminha, que ele se arrepende daquela vida de idolatria, que ele começa a ouvir a voz de Deus, que ele começa a ser obediente a tudo que Deus manda ele fazer, a ponto de entregar Isaac no monte, a ponto de levar o filho por sacrifício. Aí Deus fala assim, já que você foi fiel a mim, aleluia, eu vou acrescentar muito mais, e você será pai de nações. E ali ele continuou o propósito. Para ser pai de nações, para ser mãe de nações, tem que viver o propósito, tem que suportar o propósito, tem que viver o processo de fé, tem que viver pela fé. E você, por mais que tenha algo palpável, Deus vai lhe colocar em condições na sua vida para viver fé. Porque se somos filhos de Abraão, e Abraão, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é fiel. Deus é fiel em todos os seus caminhos. Aleluia, louvado seja Deus para todo sempre. Glória, 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 glória seja dada a Deus para toda a eternidade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glória a Jesus para todo sempre. Olha que interessante, amados irmãos. Nós somos chamados para viver como filhos de Abraão, filhos da fé. Nós não vimos Jesus, mas cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos. E por crermos em Jesus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, mediante a fé, aleluia, nós somos aceitos por Ele. Nós somos aceitos por Jesus porque cremos mediante a fé que Ele ressuscitou, aleluia, porque a Bíblia vai dizer, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também ressuscitará vocês naquele dia, aleluia, glória a Deus. É por isso que muitos que morreram, aleluia, sendo eles cristãos e aceitando Jesus em seu coração, eles ressuscitarão primeiro, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar eles, porque quem dorme, dorme, aleluia. Quem dorme está no descanso, aleluia, está no seio de Abraão, aleluia, esperando o dia da ressurreição. Junto com o arrebatamento, os mortos serão ressuscitados. Não existe isso de ter, aleluia, uma estrelinha no céu, quando morre vai descansar. Aleluia, quando morre vai descansar, porque a Bíblia, ela é verdadeira. E todos aqueles que estão, aleluia, em Cristo Jesus serão ressuscitados. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus é bom,
aleluia, louvado seja Deus. Tem uma diferença, irmão, entre ressuscitamento e ressurreição. Lázaro, ele passou por um ressuscitamento. Lázaro, ele foi ressuscitado ali, passou por uma ressuscitação para ele continuar vivendo e morrer de novo. Agora ele morre para a ressurreição. Jesus, ele ressuscitou. Assim como ressuscitaremos, aqueles que morreram vão ressuscitar. Mas os que estão em Cristo neste tempo para arrebatamento serão arrebatados. Aleluia, glória a Deus. Mas isso tudo será mediante a fé em Cristo Jesus. A fé nos leva à salvação. A fé em Cristo, a confissão, aleluia, o arrependimento de pecados, isso nos leva, aleluia, à salvação. Não é obras, aleluia. A fé, aleluia, a fé sem obras ela é morta, mas toda obra realizada pelo Espírito. Mas não é a obra que me leva à salvação. Não é o quanto eu sou bonzinho que vai me levar à salvação. Não é o quanto eu faço o bem que vai me levar à salvação. É o quanto eu tenho fé que Deus ressuscitou Jesus e que Ele é meu Salvador também. Porque não tem nenhum intermediário a não ser Jesus. Ele é um intermediário entre nós e Deus. Não há ninguém, não há José, não há Pedro, não há João, não há Tiago, não há Maria. Até porque no livro de Lucas, no seu capítulo 1, aleluia, a própria Maria diz que ela necessita de, aleluia, de um Salvador. Se ela necessita de um Salvador e ela está morta, ela também está aguardando a ressurreição. Porque o único que ressuscitou e não morreu foi Jesus. Lázaro, ele ressuscita, aleluia, ele passa por um processo de ressuscitamento, mas morre de novo, e agora ele aguarda, aleluia, aleluia, ele aguarda a ressurreição, assim como os outros apóstolos morreram, e não estão lá ao lado de Deus. O único que está ao lado de Deus é Jesus. É Ele que ouve as orações e entrega a Deus. É Ele que é o intercessor. É por isso que nós temos que dizer, aleluia, Pai, em nome de Jesus. É Pai, em nome de Jesus, porque o filho pede em nome do filho, do irmão mais velho. Nós pedimos porque tem o irmão mais velho lá. Porque o filho que cumpriu, aleluia, o propósito está lá. E é Ele que entrega. Ele entrega, aleluia. Ele vai lá entregar. Glória a Deus. Ele é o único intercessor. Entre os homens e Deus só há Jesus. Não há mais ninguém. O véu foi rasgado. O seu caminho direto a Deus, aleluia, foi aberto. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê mais, aleluia, o seu pecado. Ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. É quando nós nos lavamos no sangue de Jesus, com arrependimento e perdão dos pecados, Ele olha para nós, aleluia, e não vê os nossos pecados. Ele vê o sangue de Cristo nos cobrindo. Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo, aleluia. É por isso que o perdão, aleluia, é de tal importância. É por isso que nós temos que pedir perdão a Ele. É por isso que nós temos que viver num caminho de arrependimento e de perdão de pecados, e que muitas pessoas não conseguem compreender. Acham que vão chegar até Deus pela força dos seus próprios braços. Acham que vão chegar até Deus conquistando, ou sendo bonzinho, ou fazendo as suas próprias obras. Aí a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 64, que a nossa obra, aleluia, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando nós realizamos a nossa própria justiça, a nossa própria obra, sem Deus, Ele está nos enviando, nós estamos praticando trapo de imundícia. E de nada serve que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, e que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia. Eu já louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Pai amado, Pai querido, que cada pessoa que passou aqui nesta noite, que recebeu dessa semente, essa semente que foi colocada pelo Teu Santo Espírito nos corações, Pai, e que o Santo Espírito faça, aleluia, com que essa semente venha dar crescimento, porque o Santo Espírito, Ele habita em nós, e se essa semente chegou, aleluia, mediante ao Espírito Santo, Ele vai fazer dar o crescimento. Pai, nós precisamos sim de uma vida de arrependimento,
Nós precisamos sim pedir ao Senhor que nos purifique, aleluia, quando errarmos diante do Senhor, que nós possamos pedir perdão e entender que fomos perdoados e seguir adiante, sendo perdoado no nome de Jesus. Pai, sabemos que, aleluia, o Senhor é fiel, justo e verdadeiro em todos os seus caminhos, e que o Senhor tem nos guardado e nos livrado de todo mal, Pai. Que o Senhor venha nos livrar do maligno, do perverso, daqueles que intentam o mal nos seus corações, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, aleluia, cada dia nos conduzir para uma vida de vitória. É como diz a tua palavra, que as bênçãos e vitórias, elas já estão preparadas, aleluia, como diz a sua palavra, que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que todas as bênçãos preparadas, elas já foram derramadas sobre as nossas vidas, basta que nós venhamos a obedecer. Se nós obedecermos fielmente à tua vontade, se nós obedecermos fielmente àquilo que o Senhor quer, nós receberemos todas as bênçãos em todas as áreas. Mas se nós ficarmos prendendo qualquer área da nossa vida, aquela área será assolada, aquela área será um deserto, aquela área não verá, aleluia, as suas chuvas de bênção, porque se nós queremos governar qualquer área da nossa vida, nós não temos confiança em Ti. E se não temos confiança em Ti, como é que nós seremos alcançados pelas suas bênçãos? As bênçãos não estão condicionadas a um quanto um homem ou uma mulher de Deus fala que eu sou abençoado, mas sim o quanto eu quero obedecer e estar debaixo da sua poderosa mão, me humilhando, me arrependendo e deixando as velhas práticas, Pai. Pai, em nome de Jesus, já te glorificamos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. Que o Senhor possa nos conduzir nesta noite, durante essa semana, para que o nosso entendimento venha verdadeiramente ser aberto pelo Teu Santo Espírito e que nós venhamos a viver a verdadeira graça, que nós venhamos verdadeiramente viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos viver verdadeiramente, aleluia, as boas novas de Deus neste tempo. Pai, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço por cada vida, Senhor, por cada pessoa que recebe desse alimento, Pai. Que o Senhor faça florescer, Senhor Jesus, neste tempo onde a sua volta está iminente. Que o Senhor faça florescer cada palavra, cada versículo derramado da tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa nos conduzir a uma vida eterna, aleluia, a uma vida, Senhor, aleluia, de amizade contigo, porque aqueles que andam segundo a carne são inimigos de Deus, como diz a sua palavra no livro de Romanos, aleluia, no seu capítulo 8, Pai, o qual foi ministrado esta noite, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e queremos sim ser teus amigos, queremos sim falar Abba, Pai, queremos sim falar Abba, Pai, Abba, Pai, queremos sim a cada dia, Pai, aleluia, glorificar e exaltar seu santo nome, queremos sim todos os dias, Pai, dizer ao Senhor, louvado seja o teu santo nome, glória seja dada a ti, Pai. Não nos envergonhamos, Pai, do teu santo nome, não nos envergonhamos, Senhor, do teu evangelho, não nos envergonhamos, Senhor Jesus, de nada do Senhor, porque tudo que vem de ti é bênção. Nós louvamos a ti e agradecemos em nome de Jesus, Pai, esta noite, esta ministração, esta live está em tuas mãos para que seja feita a tua vontade, assim como a minha vida e a vida de todos que estiveram aqui essa noite, Pai. Eu te apresento a vida de cada irmão, de cada irmã, para que seja feita a tua vontade, Pai, para que o Senhor estabeleça seu trono nesses corações, Pai. Cada palavra onde esta mensagem chegar, Pai, que essas pessoas possam abrir os corações para que o Senhor possa ser rei da vida delas, assim como o Senhor já está assentado no trono, Senhor Jesus. Que o Senhor seja o governante das vidas delas, que o Senhor Deus tem um poderio verdadeiro sobre as vidas delas, ao qual elas entregaram a ti. Que o Senhor seja o governador das vidas delas, Senhor, porque como a sua palavra diz nesta noite, que o Senhor entregou o amor, mas o Senhor espera de nós uma resposta de amor, Pai. Que nós possamos ser sinceros diante de ti, Pai. Que nós não sejamos, aleluia, verdadeiramente, aleluia, hipócritas diante do Senhor. Que nós não sejamos mentirosos, que nós não sejamos, aleluia, falsos diante da tua presença, mas que verdadeiramente venhamos a entregar a ti, em nome de Jesus. Todo o governo da nossa vida, Pai, está sobre as tuas mãos. Em nome de Jesus eu já oro e agradeço, amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, aleluia. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus eu já oro e agradeço, amém
e que você possa contemplar o verdadeiro amor de Deus, e que você possa contemplar a verdadeira comunhão entre os santos, e que você possa verdadeiramente contemplar a comunhão, aleluia, entre você e o Espírito Santo. Porque, como diz a doce consolação entregada pelos apóstolos, aleluia, há um processo lá também, onde viver em união com os irmãos, aleluia, é algo maravilhoso. E ter a comunhão com o Espírito Santo ainda é melhor ainda. E que nós possamos não nos esquecer que temos que viver uma vida de comunhão, primeiro com Deus, para fazer a vontade dEle. Porque amando a Deus acima de todas as coisas e obedecendo, nós vamos entender o verdadeiro amor ao próximo. Porque amar ao próximo é estender a mão para que ele não caia no abismo. Aleluia, não ver ele no abismo e estender a mão depois. Amém? Em nome de Jesus eu já oro, agradeço, desejo a vocês uma excelente noite, um beijão no coração e fica com Deus. Um forte abraço.